Trabalhei muitos anos em aviação e tenho muita história. Cara, você quer ter história na sua vida? Trabalhe um momento na aviação que você verá. E aproveitando, né, que estamos em clima de Copa do Mundo, vou dividir uma que foi na Copa do Brasil de 2011, final Vasco-Curitiba. Nessa final, o vulcão lá no Chile, nada a ver com a história, entrou em erupção e fechou o espaço aéreo. Então você imagina, um jovem padawan, carinha aqui ó, de papai e mamãe, né, trabalhando lá com sua gravatinha na Avianca, e tem que chegar para falar com a torcida organizada do Vasco, que estava sendo lá do Galeão para assistir a final presencialmente de avião, e o voo foi cancelado. Lá vai o Caruzinho, todo pimpolho, todo pimpão para falar com a galera já ó, bem animada, e obviamente não foi uma conversa muito agradável. Você imagina aquele sentimento de turba, pessoal com bandeirão, todo mundo com camisa, e chega lá um padawan para falar: Então, senhores, o voo cancelou. imagina para um vascaíno, que coitado. Pois é, e foi justamente essa experiência na aviação que ensinou esse jovem padawan a aprender o que é, na prática, inteligência emocional. Então fica aqui conosco, porque hoje o assunto é esse. Seja muito bem-vindo ao Opera Prime. Caruso aqui, com mais 15 anos de experiência à frente de contas bem complexas. E hoje eu vou falar de um momento da minha vida profissional que foi justamente na aviação. Tive 7 anos de experiência, inclusive os primeiros Airbuses que recebemos aqui no Brasil da Avianca foi o Padawan aqui lá em Natal que recebeu, viu? Ah, tem história, tem história. E a aviação é um lugar muito bacana. Tanto é que tem gente que trabalha décadas e não sai, porque realmente é algo muito, muito diferente. Né? Tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é essa, que é muito legal, muito bacana. A parte ruim é que é essa, que não tem muito crescimento dentro da aviação. E quando a gente fala de aviação, as pessoas que vão viajar de avião, ainda mais no Brasil, que é algo caro, cara, você está fazendo uma viagem por algum propósito. É um casamento, é uma lua de mel, é uma entrevista, é um enterro, é um exame, tem um monte de motivos para você viajar e muitos deles pode ser que seja apenas aquela oportunidade. Por exemplo, na abertura, como eu falei, né, era a final da Copa do Brasil, Vasco e Curitiba, inclusive o Vasco ganhou. Vascaínos, me agradeço de lembrar uma conquista, viu? Então, trabalhar no aeroporto envolve muito sentimento. Muito. E como são regras que você precisa seguir, a aviação tem muita regulamentação. Você tem passos para cada um dos itens. O check-in encerra a tal hora, não é porque eu quero encerrar. Tem um motivo para aquilo. Existe um manual que foi descrito para ter uma função em cima daquela regra. Então, quando você fala não para um cliente, você está seguindo o processo. Só que o cliente está vendo o seu processo? É óbvio que não. Ele está vendo o que ele perdeu. Ele quer colocar, talvez, a culpa em alguém. Ele não quer assumir a responsabilidade, chegou mais atrasado, ou então a companhia fez uma caca, mas você, como colaborador, não tem o que fazer. Não foi você que tomou a ação, mas você representa. Então, o aeroporto é um prato cheio para falarmos sobre gestão de conflito e inteligência emocional. Olha só que bacana. Antes de falarmos sobre como lidar com conflito propriamente dito, seja com colaborador, cliente, fornecedor, antes de qualquer isso, a gente precisa deixar muito claro o início. E o início vem do autoconhecimento. Será que você se conhece o suficiente para saber o que te ativa, o que te dá aquele gatilho de reação? Você sabe o que acontece, quando acontece, que faz com que você entre no modo instinto e faça as coisas sem pensar? Gente, aqui eu não estou falando de terapia psicológica e nem estou falando de meditação. Nada contra, inclusive indico. Mas aqui é na parte operacional da coisa. Todos nós temos gatilhos que são naturais da nossa criação, de nós como pessoas. Faz parte. E o autoconhecimento ajuda justamente você a entender o que te atinge. A partir do momento que você sabe o que te ativa, o que te dá o gatilho, você consegue parar de reagir e começa a ter um tempo para pensar e responder. Existe uma grande diferença entre reagir e responder. O reagir você não pensa, pegou, tomou. Simples assim. Algo ali visceral, algo automático, instinto.
Quando a gente fala da resposta, ele tem um processamento. E esse processamento é a chave para a resolução de conflito. Vamos entrar um pouco mais nele. E um dos aprendizados que eu tive na aviação foi justamente sobre comunicação. Quem apresentou foi a Karina, faz uns 15 anos, sei lá, 20 anos atrás. Karina, espero que você esteja bem, né? A gente não se acompanha, mas eu ainda lembro o que você disse. Comunicação é um presente. Ou seja, imagina, você chega numa pessoa, vamos falar aqui numa menina. Chega a menina na academia e fala, nossa, você tá linda hoje. Vamos lá, você deu um presente, a comunicação foi enviada. Então vamos imaginar aqui um presente sendo entregue. A menina pega aquela comunicação e ela começa a processar. Eu tenho a opção A. Ah, obrigado, que gentil. Opção B. Nossa, como assim? Que história é essa de me elogiar? Opção C. Ah, que safado, só quer me dar uns pega e depois me largar. Então, e tem a opção 4. Ela nem aceita. Só e vai-se embora. Então, a comunicação é um presente de amigo oculto que estão te dando uma meia. Você escolhe como você se sente com aquela meia. Você fica feliz que está com meia, que você não tinha? Você fica feliz porque te deram alguma coisa e poderiam não ter te dado nada? Ou você fica pé da vida porque, putz, quem dá meia de presente? Pois é, a mesma coisa é quando chega uma comunicação truncada, aquela comunicação ruim pra gente. Você, a partir do momento que você já definiu o que te atinge, agora fica mais fácil você processar e pegar esse presente ou nem aceitá-lo. E, obviamente, eu tenho uma história da aviação que remete muito a isso. Um dos voos eu tive que negar o embarque de uma senhora. Ela chegou bem atrasada, era uma senhorinha já, tá? Bem idosa. Ela chegou bem atrasada, o voo já tinha até decolado e era o último voo. Então, literalmente, não tinha o que fazer. Era só ela pedir a remarcação por uma outra data. Ela ficou transtornada. Não, tem que dar um jeito, porque o trânsito estava muito ruim. Eu falei, senhora, eu entendo, né, mas realmente não tenho o que fazer. É só apenas a remarcação. Se quiser, eu lhe acompanho até a loja. Ela, cara, essa foi fogo. Ela me puxou, assim, tipo, sem agressividade. Ela só me puxou. É uma senhorinha, eu, claro, pois não. Você tem filho? Eu falei, tenho um filho, sim. Acabou de nascer, inclusive. Eu espero que ele morra de câncer. E saiu andando. Aquilo dali poderia ser qualquer coisa, gente. É uma comunicação que ela me passou. Eu poderia absorver aquilo ficando transtornado. Como é que a maldade humana faz nisso? Ou fiz o que eu já fui treinado para. É apenas a pessoa frustrada encontrando uma forma de soltar a frustração. Eu fui apenas uma ferramenta. Não é algo pessoal. Não era para o Caruso. Era para qualquer um que estivesse ali. Ela falaria a mesma coisa. Porque é ela tirando o sentimento dentro dela. E, novamente, fica aí a opção. Eu aceito aquele presente ou eu posso apenas negá-lo. E isso é um exemplo de inteligência emocional na prática. Inteligência emocional não é não sentir algo. É assim, você sente, mas você decide o que fazer com esse sentimento. E nem todo conflito vem com dor. Às vezes vem com pressão. Outra história também, mais uma passageira, né, que fazendo a alegria da criançada. E essa passageira, ela estava transportando um monte de medicamento fora da caixa, sem nenhuma documentação, sem nenhuma autorização, sem nada. Ela era médica e estava falando que esse remédio era para doação e que, portanto, ela deveria levar para São Paulo. Nessa época eu trabalhava em Natal. E eu falei, senhora, não dá, tem toda uma regulamentação, a senhora precisa apresentar os documentos, ou despacha via carga. Aqui no despacho realmente não consegue. Ai, meu Deus. Essa mulher ficou uma arara. Você quer deixar que os outros morram? Os outros vão morrer por sua culpa. E não sei o quê. Um monte de coisa. No final, eu falei, senhora, eu entendo, mas realmente a regulamentação não é permitida por segurança do voo. Não importa. A pessoa, quando está transtornada, por mais que você fale, ela não absorve. Ela quer usar, talvez, alguma coisa, capturar alguma coisa que você fala a favor dela. Mas ela realmente não está processando no momento para querer realmente apaziguar a situação. Ela só quer... Ela tá com raiva. Ela quer machucar. Aí ela falou que era irmã de um delegado federal lá de Guarulhos, pegou meu nome inteiro, porque obviamente tem no crachá, e falou que ia acabar com a minha vida. Ou seja, eu fazendo o meu trabalho, honesto, e mesmo assim, ela dando uma pressão que o irmão dela ia me colocar na cadeia, por mais que não tivesse nada fora da legalidade. Então, novamente, fiz o meu papel dentro da minha função, dentro dos manuais que existem, e consciência leve, tranquilo, e passou-se mais uma história. E em cima desse exemplo ainda fica um outro ponto muito importante para deixar claro.
Nesse tipo de situação que tem essa carga de poder envolvida, você tem que garantir que você está fazendo o que está dentro da sua função. Você não precisa necessariamente ganhar o argumento. Então, faça o que é correto, da forma correta, de forma respeitosa, e fique tranquilo. Até agora, falamos sobre conflito com o cliente. Cliente você vê ali uma, duas, três vezes no máximo. Só que quando a gente fala de colaborador, de funcionário, de pares, o buraco é um pouco mais embaixo. Sim, é bem mais complexo, até porque você não está falando de uma interação que é pontual. Você está falando de algo que muitas vezes vai se acumulando ao longo do tempo e que cria situações bem difíceis de controlar. Então, vou dividir com vocês uma experiência que eu tive em uma operação há pouco tempo. Eu venho de uma escola de BPO gigantesco, né? Eu trabalhei na Teleperformance, Concentrix, que são dois grandes BPOs de atendimentos, quiçá os dois maiores do mundo quando a gente fala de atendimento, né? E então eu venho de uma escola muito processual. Você tem um processo para cada uma das coisas. Gestão de pessoa, rotina A, B e C. Quer desligar alguém? A rotina D, E e F. Você quer fazer um planejamento? É dessa forma. Reunião é dessa forma. Então você tem processo para tudo. E quando eu fui para um call center que era internalizado, ou seja, não era terceirizado, as regras eram da própria companhia, foi um conflito muito grande. Quando eu cheguei lá, o absenteísmo estava na casa dos 17%, né, o TMA acima, não tinha nenhuma métrica sendo entregue. Existia uma grande reclamação, por exemplo, de favoritismos, porque não havia, de forma clara, os conceitos de promoção. Muitas vezes ficava o sentimento que a pessoa que era mais legal que era promovida, né? Então isso gerava justamente a frustração. Pô, para que eu vou trabalhar um monte de tempo, trabalhar bem, se isso não vai voltar depois para mim como uma promoção e vendo outras pessoas que não trabalham tanto sendo promovidas na minha frente, né? Então isso para uma operação grande de 800 mil pessoas, 2.000 pessoas, se torna algo muito intrínseco na operação. Então quando eu entrei, cara, foi um conflito de ideias muito grande. Porque eu tinha 4 coordenadoras, essa operação na época tinha ali por volta de 800, depois foi crescendo, e essas 4 coordenadoras, 2 tinham 10 anos de companhia já. Então, a síndrome de Gabriela era muito forte nelas. Já era assim, sempre foi assim, tem que ser assim. É assim que funciona. E uma das frases que eu falava era, cara, gente, olha as métricas. O que a métrica diz pra você? O que você tá lendo na métrica? Tá bom? Não. Então, se não tá bom, como assim tá dando certo? Vamos fazer algo diferente? Vem comigo. Então, assim, não é fácil. Então, ouvir é muito importante. Inclusive, isso a gente aprende muito no aeroporto. Existe uma grande diferença entre eu entendo e eu concordo. Eu entendo, eu te ouço, entendo o seu ponto de vista, mas não necessariamente eu vou assinar embaixo e vou seguir o que você está me falando. Eu entendo, mas o caminho é esse. E justamente mostrando como era o processo A, B e C, ensinando de ponta a ponta, sendo paciente, porque muitas vezes eu fui sabotado, e faz parte, porque é a forma de defesa. Quando a pessoa vê uma mudança acontecendo, ela entra na defensiva, porque ela já trabalha daquele jeito. Ela se sente confortável, ela se sente poderosa, ela sabe que entrega daquele jeito. E no novo jeito, será que eu entrego? Então, justamente, isso gera insegurança, a insegurança gera o medo gera algumas situações bem difíceis no mundo profissional. Então, você tem que saber ouvir, você tem que ser respeitoso, ter muita paciência, mas tem que ter um caminho claro do que ser feito. Foi feito de forma respeitável, os resultados vão aparecendo. A partir do meu segundo mês, todas as métricas começaram a ser batidas. Não foi milagre, gente, era literalmente processo. O método estava lá. Então, foi colocando o que eu já sabia em prática. É o famoso mato alto, né? Quando você chega e faz uma coisinha já, uau, que legal! Né? Eu lembro que eu fiz um projeto para escalonamento de cargo, porque até então não existia, né? Então, era um programa realmente. Então, o operador de telemarketing queria ir para a supervisão, ele não ia mais se aplicar à vaga da supervisão. Ele ia se aplicar agora ao projeto, ao programa. Nesse programa, ele teria toda uma jornada para se preparar para o cargo de supervisão. E aí sim, quando as pessoas estivessem preparadas, as pessoas preparadas que seriam pegas para serem colocadas, então, nas vagas de supervisão. Cara, isso foi uau! Né? Isso foi muito bacana, porque os operadores começaram a ver o quão factível era a promoção. Ele sabia o que ele tinha que fazer, quais as métricas para ele conseguir participar, quais as métricas que ele perdesse, ele saía do programa, e o que ele atingiria. Então, é uma forma de você preparar um profissional e você conseguir mudar a cultura
que até então estava naquela questão de, poxa, só tem favoritismo aqui. Novamente, conflito dentro de casa é muito mais difícil. Não existe nenhum tipo de receita que é infalível, gente. Gestão de pessoas é isso, é uma caixinha de surpresa. E é isso que transforma você de júnior para pleno e para sênior. É quebrar a cara mesmo, é passar por dificuldades, é fazer cagada. Não vai cometer um crime, mas cagada acontece, gente. Eu já cometi um monte de cagada, né? Então, você tendo o senso de responsabilidade diferente do de culpa, você sabendo, cara, nessa situação, por mais que a culpa não foi minha, dentro da minha responsabilidade, o que eu poderia ter feito melhor, você começa a galgar novos caminhos. Você começa a evoluir como profissional e como pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai conhecer seus gatilhos e isso vai te fazer a ser reativo, que está bem longe da resolução de conflito. E agora, quando você tem um conflito dentro da sua equipe, ou seja, duas pessoas da sua equipe estão conflituosas ali e você é convocado para resolver o pepino. Não caia na armadilha de ser Salomão, né? Colocar os dois e você está certo e você está errado. Porque isso vai criar uma dependência muito grande de você. E não é isso que a gente quer. Você quer transformar as pessoas em capazes de resolver os próprios problemas. Não que seja dependente da mamãe e do papai. Então você tem que ser um facilitador. Você precisa entender o que cada pessoa está querendo proteger. O que é o receio, o que é o medo, o que é o ego que está ali envolvido, que ela quer proteger. E para isso, ela vai passar por cima de qualquer um e qualquer outro. Então, quando você consegue entender o que ambas as partes... Escute, vamos lá, vem comigo. Chama uma delas, escute, ouça com atenção, entendo, claro, entendo, não concordo, entendo. Depois, você chama outra pessoa à parte, claro, entendo, não concordo, eu entendo. Escute, o que cada uma está defendendo, o que eles estão ali protegendo entre eles, o que é o ponto de conflito. Você entendendo isso, será muito mais fácil, depois de você convergi-los, e nessa conversa a três, vocês conseguirem chegar no ponto comum, porque você vai saber já o que precisa ser desarmado ou que seja criado um processo para que fique mais liso a comunicação entre eles. Lembre-se, você não precisa ter um monte de amigos no trabalho. As pessoas que trabalham em si não precisam ser amigas, elas precisam se respeitar. Ter amigos no trabalho é bônus. Time com conflito bem resolvido, ele se une, fica mais forte, fica mais independente. Quando é mal resolvido, cara, o time começa a afundar. Então, para encerrarmos, gestão de conflito não é não ter conflito. É sobre saber o que você está recebendo, o que você vai fazer com isso e de onde a sua resposta virá. Vai vir do gatilho? Automático, visceral, papo reto? Ou vai vir do lugar que você reconhece o que está sentindo, entende o que está recebendo e decide o que fazer a partir dali. A diferença entre os dois é o tão falado autoconhecimento. E o autoconhecimento não vem apenas de teoria, gente. Vem da exposição, vem do erro. E de momentos difíceis que você passou, mas que você senta e começa a processar. Você aprende algo daquele momento difícil. A torcida do Vasco ao meu redor querendo me bater foi difícil. A senhora que olhou nos meus olhos e falou aquela frase bem pesada também foi difícil. As coordenadoras que eram resistentes foi exaustivo. Mas cada uma dessas situações me devolveu uma informação sobre mim que eu não teria de uma outra forma. Você não é obrigado a aceitar todos os presentes que te dão. Mas a partir do momento que você aceita, o que você faz com ele sempre é sua escolha. Caruso aqui e até o próximo vídeo.